O hospital estava em silêncio, mas não era um silêncio de paz. Era pesado, sufocante, quase como se o ar carregasse medo. As luzes frias refletiam no chão branco. O som constante das máquinas quebrava o vazio. Bip, bip, bip. Dentro de um quarto pequeno, um menino estava deitado na cama, frágil, pálido, respirando com dificuldade. Cada movimento parecia exigir força demais para alguém tão pequeno. Ao lado dele, uma M.E. sentada em uma cadeira dura, o corpo inclinado, a cabeça caindo de cansaço. Mas a mão dela continuava firme, segurando a do filho. Ela não dormia direito há dias. Os olhos vermelhos, o rosto cansado, a respiração pesada. Mesmo assim, ela lutava contra o sono, porque, no fundo, existia um medo, o medo de fechar os olhos e acordar com a pior notícia da sua vida. Se você já sentiu medo de perder alguém, você sabe exatamente o que isso significa. O relógio marcava quase 3 da manhã. O hospital parecia congelado no tempo. Nenhuma risada, nenhuma conversa alta, só passos distantes e o som das máquinas mantendo aquele menino ali. Ela aproximou o rosto e sussurrou bem baixo: "Eu estou aqui, meu filho." Mas a voz dela tremia, porque, no fundo, ela não sabia até quando poderia dizer isso. E foi exatamente nesse momento que algo estranho começou a acontecer. Algo que ninguém naquele quarto estava preparado para ver. E aquela noite, que parecia apenas mais uma, estava prestes a mudar tudo. Se você quer entender o que aconteceu depois, continua comigo. Se você já cuidou de alguém que ama, então você precisa continuar ouvindo isso. Porque o que essa mãe estava vivendo não era só cansaço, era amor no limite. Os dias dentro daquele hospital já não tinham mais diferença. Manhã, tarde, noite, tudo parecia a mesma coisa. As luzes nunca se apagavam completamente. O som das máquinas nunca parava. E o coração dela nunca descansava. Ela já não lembrava a última vez que dormiu de verdade. Não era dormir por alguns minutos com a cabeça encostada na cama. Era dormir sem medo, sem susto, sem dor. Mas isso já não existia mais para ela. Toda vez que os olhos fechavam, o corpo queria apagar, mas a mente gritava. E se acontecer algo, então ela acordava. Sempre, assustada, ofegante, olhando direto para o peito do filho, só para confirmar que ele ainda estava respirando. E quando via o leve movimento, ela soltava o ar, devagar, como se tivesse sobrevivido mais uma vez. Durante o dia, ela se tornava outra pessoa, forte, atenta, quase inabalável. Quando os médicos entravam, ela prestava atenção em tudo, cada palavra, cada expressão, cada sil, en, se e o, porque, às vezes, o que não era dito doía mais do que qualquer diagnóstico. Ela fazia perguntas, mesmo com medo das respostas, porque ignorar não era uma opção. E quando ficava sozinha com ele, tudo mudava. A força desaparecia e dava lugar a algo mais profundo. Ela segurava a mão dele. Cuidado, como se estivesse protegendo algo extremamente precioso. E estava. Você vai sair daqui, tá? Ouvindo? Ela sussurrava, mesmo sem saber se ele podia escutar. Mesmo sem ter certeza de nada. Mas ela precisava dizer, porque aquelas palavras também eram para ela. Havia momentos em que o corpo dela tremia de exaustão. As costas doíam, os olhos ardiam, a cabeça latejava. Mas ela não reclamava, porque, para ela, o cansaço não importava. A única coisa que importava era ele. Se você está assistindo isso até aqui, talvez você entenda. Amor de verdade não é só estar nos momentos bons. É ficar quando tudo está desmoronando e
continuar. Quando o corpo quer desistir, é sorrir, mesmo quebrado por dentro. E ela fazia isso todos os dias, todas as noites, sem plateia, sem reconhecimento, sem descanso. Em alguns momentos, ela fechava os olhos e tentava lembrar da vida antes de tudo aquilo, do filho correndo pela casa, rindo, chamando por ela. Momentos simples, mas que agora pareciam distantes, quase irreais. E era justamente isso que a mantinha ali. A esperança de voltar para aquele tempo, a esperança de ouvir aquela risada de novo, a esperança de ver aquele quarto vazio, porque eles finalmente teriam ido embora dali. Mas, naquele momento, tudo o que ela tinha era aquele quarto, aquela cama e aquela mão que ela se recusava a soltar. E mesmo sem saber, ela ainda estava prestes a enfrentar algo muito pior. Se você chegou até aqui, continua comigo. Se você acha que já estava difícil, é aqui que tudo começa a piorar. A madrugada avançava devagar, mas dentro daquele quarto, o tempo parecia acelerar. Algo estava diferente. Não era visível de imediato, mas era sentido. A mãe percebeu primeiro o som da máquina. Aquele bip constante começou a mudar. Mais rápido, irregular, descompassado. O coração dela disparou na mesma hora. Ela se levantou da cadeira, quase sem perceber. O que está acontecendo? A voz saiu baixa, mas carregada de medo. Ela olhou para o filho. A respiração dele não era mais a mesma. O peito subia com esforço, como se cada respiração fosse uma luta. Ela apertou a mão dele com mais força. Enfermeira! Dessa vez, a voz saiu mais alta. Passos rápidos no corredor. Uma enfermeira entrou. Depois, outra. Elas olharam para o monitor. Trocaram um olhar silencioso. Aquele tipo de olhar que ninguém quer ver. Calmo por fora, preocupado por dentro. O que está acontecendo com ele? A mãe perguntou. Ninguém respondeu de imediato. E esse silêncio foi pior do que qualquer resposta. Uma das enfermeiras ajustou os aparelhos. A outra saiu rapidamente do quarto, chamando alguém. O ar ficou pesado, denso, difícil de respirar. O menino se mexeu levemente. Um movimento fraco, quase imperceptível, mas suficiente para aumentar ainda mais o desespero dela. Filho, calma. A mamãe está aqui. A voz tremia. Agora, ela não conseguia esconder. O médico entrou logo depois. Rápido, direto, sem rodeios. Ele analisou os monitores, examinou o menino, fez perguntas, mas não havia respostas claras. Apenas sinais. E nenhum deles parecia bom. Precisamos observar, ele disse. Observar. Aquilo não era suficiente. Não, para uma mãe. Não, naquele momento. As mãos dela começaram a suar. O coração batia forte. Tão forte que parecia que ia sair do peito. Ela sentia que algo estava escapando. E ela não podia fazer nada. Nada. E essa era a pior parte. A impotência. O menino respirava com dificuldade. Cada segundo parecia mais longo que o anterior. A máquina continuava. Bip, bip, bip. Mas agora, cada som parecia um aviso, como se algo estivesse prestes a acontecer. E ninguém ali tinha controle. Se você já se sentiu sem saída, você sabe o que isso significa. É olhar para alguém que você ama e não poder fazer nada para aliviar a dor. É querer trocar de lugar. O poder é sentir o mundo desmoronando e ainda assim precisar ficar de pé. A mãe se aproximou ainda mais da cama, encostou a testa na mão do filho, fechou os olhos por um segundo. Mas não era sono, era desespero. E, dentro dela, um pensamento começou a crescer. Um pensamento que ela tentou evitar o tempo todo. E se ela nem conseguiu terminar,
porque só de imaginar, doía demais. O médico pediu mais exames. A equipe se movimentava rápido, mas, mesmo com toda aquela ação, o sentimento era o mesmo. Incerteza total. E naquele quarto, onde antes havia apenas cansaço, agora havia algo muito pior. Medo. Um medo silencioso, que ninguém tinha coragem de dizer em voz alta, mas todos sentiam, e aquela noite ainda estava longe de acabar. Se você está aqui, até agora, continua. Se você está sentindo o peso dessa história, agora ele vai ficar ainda mais forte. O tempo continuava passando, mas dentro daquele quarto, cada minuto parecia uma eternidade. Depois da correria inicial, veio algo ainda pior. O silêncio. Um silêncio pesado, carregado de dúvidas, de medo, de tudo aquilo que ninguém queria dizer. A mãe continuava ao lado da cama. Mas agora, ela já não estava apenas cansada. Ela estava no limite, os olhos fixos no filho, como se desviar o olhar fosse perigoso. Como se, por um segundo que fosse, algo pudesse acontecer. O médico voltou. Dessa vez, mais sério. Ele segurava alguns papéis nas mãos. Exames, resultados. Mas o jeito como ele respirou, antes de falar, já dizia tudo. Ele está apresentando uma reação diferente. Diferente. Aquela palavra ecoou na cabeça dela. Diferente como? Melhor? Pior? Ela tentou se manter firme. Isso é bom. A voz saiu baixa, quase quebrando. O médico hesitou. E essa pausa foi suficiente para a resposta aparecer sem ser dita. Ainda não, sabemos. Aquilo atingiu ela como um golpe, porque não era um sim, mas também não era um não. Era pior. Era a incerteza e não existe nada mais cruel do que não saber. O coração dela apertou. A respiração ficou curta. Ela queria respostas, mas só recebia espera. Mais tempo, mais angústia. Ela passou a mão no rosto, tentando se recompor. Mas o corpo já não respondia como antes. O cansaço agora pesava diferente. Não era só físico, era emocional, era mental, era como se tudo dentro dela estivesse sendo puxado, ao mesmo tempo, e ainda assim, ela precisava ficar de pé. Porque ali, naquele momento, ela era tudo o que o filho tinha. As máquinas continuavam funcionando. O som constante preenchia o ambiente. Mas agora, cada bip parecia mais alto, mais agressivo, mais urgente. Ela tentou respirar fundo. Uma vez, 2, 3. Mas o ar não parecia suficiente. Ela olhou ao redor. Aquele quarto pequeno, fechado, parecia menor ainda, como se estivesse se fechando, como se não houvesse saída. E talvez, naquele momento, ela realmente sentisse isso. O médico explicou mais algumas coisas termostécnicos, possibilidades, riscos, mas ela não conseguiu absorver tudo, porque, no fundo, só existia uma pergunta. Ele vai ficar bem? E ninguém respondia. O silêncio dizia mais do que qualquer explicação. Ela segurou a mão do filho com mais força, como se estivesse tentando manter ele ali, como se pudesse impedir qualquer coisa. Só como aquilo. Mas, pela primeira vez, um pensamento diferente surgiu. Um pensamento que ela vinha evitando desde o início. E agora, ele não podia mais ser ignorado. O medo do pior. Ela fechou os olhos por um instante e sentiu o peso de tudo. Da dor, do cansaço, do medo. Era como estar à beira de um abismo, sem saber se iria cair, e sem ter forças para voltar. Se você já chegou no seu limite, você sabe como isso é. É quando o corpo pede para parar, mas o coração te obriga a continuar. É quando você não aguenta mais, mas não tem escolha. E ela estava exatamente ali, no limite entre resistir e desmoronar. E, aquela noite, ainda não tinha terminado de testar ela. Se você chegou até aqui, continua. Se você chegou até aqui, se prepara.
preparar, porque esse é o momento em que tudo quebra. O quarto estava em silêncio novamente. Mas agora era diferente. Não era só o silêncio do hospital. Era o silêncio de quem já não sabe mais o que fazer. A mãe continuava sentada ao lado da cama, mas o corpo dela já não respondia como antes. Os ombros caídos, os frias, o olhar perdido. Ela ainda segurava a mão do filho, mas agora não era só por cuidado, era como se aquilo fosse a última coisa que a mantinha de pé. Os minutos passavam, lentos, arrastados, e cada segundo parecia mais pesado que o anterior. Ela tentou se levantar, mas o corpo falhou. Sentou novamente. Respirou fundo, mas o ar não entrava direito. O peito apertado, a garganta travada. E pela primeira vez, ela não conseguiu segurar. As lágrimas começaram a cair, silenciosas no começo. Depois, mais fortes. Ela levou a mão ao rosto, tentando esconder, mas não havia ninguém ali para ver. Era só ela. A dor. Eu não sei se aguento. Ela sussurrou, a voz fraca, quebrada. Era o tipo de frase que ninguém quer dizer, mas que às vezes escapa. Escapa porque chega um ponto em que até os mais fortes sentem. E ela tinha sido forte por tanto tempo. Dias sem dormir, horas de tensão, medo constante. Agora, tudo veio de uma vez. Ela abaixou a cabeça, encostando na cama, ainda segurando a mão dele, como se pedisse sil para aquilo não acabar. E então, no meio daquele momento, quando tudo parecia desmoronar, algo aconteceu. Um movimento leve, quase imperceptível. Ela levantou o rosto devagar. O coração disparou. Mãe, a voz era fraca, muito fraca, mas era dele. Ela congelou por um segundo, como se não acreditasse. Mãe, você vai ficar aqui comigo, né? Aquilo quebrou tudo dentro dela. Não era um grito, não era desespero. Era algo muito mais profundo. Era medo, era dependência, era amor. Ela apertou a mão dele imediatamente. As lágrimas continuavam caindo, mas agora, misturadas com algo diferente. Eu vou ficar. Eu nunca vou sair daqui. Você está ouvindo? Ela disse, tentando segurar a voz, mas não conseguiu. A emoção tomou conta, porque naquele instante não importava o hospital, não importava o diagnóstico, não importava o que os médicos tinham dito. Só existia uma coisa: ficar, e ela ficaria, mesmo sem forças, mesmo com medo, mesmo quebrada, porque o amor de uma mãe o negocia. Se você está sentindo isso, continua comigo, porque ainda tem algo que ninguém ali esperava. Se você chegou até aqui, presta atenção, porque foi depois desse momento que algo começou a mudar. Ainda era madrugada. O quarto continuava silencioso, mas não da mesma forma. Havia algo diferente no ar. Sutil, quase imperceptível, mas real. A mãe ainda segurava a mão do filho, com mais força do que antes. Como se aquela promessa tivesse criado um vínculo ainda maior. Ela já não chorava, mas os olhos ainda estavam cheios, cansados, vermelhos, mas atentos, muito atentos. O menino estava quieto novamente, respirando, ainda com dificuldade, mas havia algo ali, algo que ela não sabia explicar. Ela se inclinou levemente, aproximando o rosto do dele, observando cada detalhe, cada pequeno movimento, como se estivesse tentando encontrar um sinal, qualquer sinal, e então ela percebeu. A respiração dele não estava igual. Não era uma melhora clara, não era algo que qualquer pessoa perceberia, mas uma mãe percebe
O ritmo parecia um pouco diferente, menos descompassado, menos pesado. Ela franziu a testa, confusa. Será que ela nem terminou a frase? Porque o medo ainda era maior que a esperança. Mas algo dentro dela sentiu. E não foi só isso. Minutos depois, uma enfermeira entrou no quarto, mas dessa vez não foi como antes. Não havia pressa, não havia tensão no rosto. Ela caminhou até o monitor, observou os números e ficou em silêncio por alguns segundos. A mãe percebeu na hora. Que foi?" perguntou rapidamente. A enfermeira olhou para ela, como se estivesse escolhendo as palavras. "Estamos vendo uma pequena mudança." Pequena. Aquela palavra ficou no ar. Pequena. Mas mudança. O coração da mãe acelerou. "Que tipo de mudança?" A enfermeira não respondeu diretamente. Apenas ajustou o aparelho. Olhou novamente e disse: "O médico já está vindo." Aquilo foi suficiente. Porque, depois de horas, dias de respostas vagas, agora havia algo concreto, algo novo. Mas ainda não era certeza, ainda não era segurança. E talvez fosse isso que tornava tudo mais intenso. A espera de novo. Mas agora, diferente. Agora havia uma possibilidade. E quando existe possibilidade, a esperança aparece. Mesmo que pequena, mesmo que frágil. Mas aparece. O médico entrou poucos minutos depois. Dessa vez, mais calmo, mais atento. Ele analisou o monitor, conferiu os dados, pegou alguns exames recentes. O silêncio dominou o quarto novamente, mas não era o mesmo silêncio de antes. Agora era expectativa. A mãe mal respirava, os olhos fixos nele, esperando qualquer coisa. Uma palavra, um sinal, qualquer coisa que dissesse que aquilo não era o fim. O médico respirou fundo, olhou para os exames, depois para o menino, e então olhou para ela. "Tem algo aqui", ele disse, e parou, como se ainda estivesse processando, como se não quisesse falar antes de ter certeza. Mas já era tarde, porque só aquela frase já tinha mudado tudo. O coração dela disparou. As mãos começaram a tremer. "Pá. Ela perguntou, baixo, quase sem voz. E foi nesse momento que tudo começou a se transformar. Mas o que vinha a seguir? Ninguém ali estava preparado para ouvir. Se você quer ver o que aconteceu depois, continua. Se você ficou até aqui, agora você vai entender tudo." O médico ainda estava com os olhos nos exames. O silêncio no quarto era absoluto. A mãe mal conseguia respirar. "O que está acontecendo com ele?" ela perguntou, com a voz quase sumindo. O médico levantou o olhar devagar. E, dessa vez, havia algo diferente na expressão dele. Não era tensão, não era dúvida, era surpresa. Os marcadores dele começaram a mudar. A M. E piscou, como se não tivesse entendido. Mudar. Como? O médico deu um pequeno passo à frente. Apontou para os exames. Os níveis que estavam críticos começaram a cair. Aquilo não parecia real. Depois de tudo, de dias de medo, de noites sem resposta, agora algo estava melhorando. Isso é bom?" ela perguntou, com medo de acreditar. E então, pela primeira vez, o médico não hesitou. Sim, uma palavra simples, mas que mudou tudo. O corpo dela perdeu a força por um segundo. Ela precisou se apoiar na cama. As lágrimas vieram, mas agora eram diferentes. Não eram mais só de dor, eram de alívio, de esperança, de algo que ela já não sentia há muito tempo. O médico continuou. "Ainda é cedo. Ele não está fora de risco, mas
Isso é um sinal muito positivo. Positivo? Aquilo ecoou dentro dela, como se uma luz tivesse sido acesa. Depois de um longo período no escuro, ela olhou para o filho. O mesmo menino. A mesma cama. Mas agora não parecia mais o mesmo cenário. Porque a sensação tinha mudado. Ela apertou a mão dele. Dessa vez, com mais leveza, mais cuidado, mais esperança. Você ouviu isso? Ela sussurrou. A voz ainda tremia. Mas agora havia algo novo nela. Vida. O menino continuava quieto, mas a respiração estava mais estável, mais regular, mais presente. E aquilo era tudo. A enfermeira voltou a entrar no quarto, agora com uma expressão diferente, mais suave, mais tranquila. Os aparelhos continuavam ali, os sons continuavam os mesmos, mas já não causavam medo. Agora pareciam aliados, como se estivessem ajudando, como se estivessem sustentando aquele momento. A mãe fechou os olhos por um segundo, mas dessa vez não foi por cansaço, foi por alívio. Um alívio profundo, daqueles que vêm depois de dias segurando tudo. Ela respirou fundo, e pela primeira vez, o ar entrou de verdade, sem peso, sem dor. Ela encostou a testa na mão do filho e ficou ali, em silêncio, sentindo aquele momento, guardando, porque ela sabia que aquilo não era o fim da história, mas era o começo de algo novo. Depois de tanto medo, finalmente havia esperança. E, às vezes, é só isso que a gente precisa. Uma chance, um sinal, uma pequena mudança que muda tudo. Se você chegou até aqui, fica até o final. Se essa história chegou até você, talvez ela tenha um motivo. Amanhã começou a nascer lentamente. A luz do sol entrou pela janela, suave, silenciosa, quase como se respeitasse tudo o que aconteceu ali dentro. O quarto ainda era o mesmo. A cama, as máquinas, o cheiro de hospital. Mas algo tinha mudado. O menino respirava melhor. O perfeito, não totalmente recuperado, mas diferente. E, naquele momento, isso era tudo. A mãe continuava ali, no mesmo lugar, sem dormir, sem sair, sem desistir. Mas agora, o olhar dela não era mais o mesmo. Ainda havia cansaço, ainda havia marcas. Mas, por trás de tudo isso, havia algo que não estava ali antes. Esperança. Ela passou a mão no rosto do filho, com carinho, devagar, como se estivesse confirmando que ele estava ali, que ele ainda estava lutando, que ele ainda estava com ela. Eu disse que ficaria, ela sussurrou. E ele ficou, mesmo quando doía, mesmo quando parecia impossível, mesmo quando tudo dizia para desistir. Porque existem batalhas que ninguém vê. Não tem aplausos, não tem reconhecimento, não aparecem para ninguém. Mas são as mais difíceis de todas, e talvez as mais importantes. Se você já passou por algo assim, entende. O amor de uma mãe, ou descansa, nem quando o corpo pede, nem quando o mundo pesa, nem quando tudo parece perdido. E histórias como essa acontecem todos os dias. Em silêncio, escondidas. Escondidas dentro de hospitais, longe dos olhos do mundo. Talvez por isso elas precisem ser contadas. Se essa história te tocou de alguma forma, guarda ela com você.